Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. 14 empresas do agronegócio com ações negociadas na Bolsa de São Paulo, na B3, tiveram valorização de 86% no ano passado. Economia halal mundial se desponta como um setor altamente promissor. Safra 2019-2020 deve começar com disponibilidade restrita de milho num cenário de consumo doméstico crescente. Vamos falar também sobre os balanços dos investimentos no ano de 2019, variação acumulada do boi gordo e alternativas de investimento como resultado também em 2019. E vamos comentar sobre o manejo de fêmeas na época das águas. O Agora Agro já está no ar. Com a alta procura chinesa pela proteína animal produzida no Brasil para suprir o déficit causado pela peste suína africana, 14 empresas do agronegócio com ações negociadas na Bolsa de São Paulo, a B3, tiveram valorização de 86% no ano passado. As instituições encerraram o ano com um valor de mercado conjunto de 163 bilhões e 500 milhões de reais, o que marcou um aumento de quase 76 bilhões de reais comparado ao final de 2018. A JBS, BRF, Marfrig e Minerva, juntas e beneficiadas pela epidemia causada lá na China, PSA, obtiveram um faturamento de quase 300 bilhões de reais graças ao disparo dos preços internacionais da carne. Com faturamento anual de quase 200 bilhões de reais, a JBS foi a maior responsável pela variação do valor de mercado, onde as ações de empresas se valorizaram quase 130%. Com isso, o grupo passou a valer 72 bilhões de reais, um aumento de 40,4 bilhões de reais. No entanto, a empresa que mais se valorizou durante esse período foi a Minerva Foods, puxada pela demanda chinesa referente à carne bovina e redução do índice de endividamento. O grupo utilizou a geração de caixa e R$1 bilhão obtido por meio de um aumento de capital no fim do ano passado para equilibrar as contas com um aumento de 155%. Segundo o benéfico momento para a produção brasileira, a Marfrig e a BRF também se valorizaram. A Marfrig valorizou 60,7%, a BRF 78,7%. A cada ano aumenta muito o comércio, o mercado halal. O mercado halal é um mercado onde os animais, tanto bovinos quanto aves, eles são abatidos de forma com os preceitos islâmicos. Ou seja, eles são degolados e virados para Meca. E esse mercado, ele está tendo, assim, um crescimento assustador, muito grande. E o Brasil é um dos países onde o mercado halal, o abate halal, vem crescendo basicamente mais do que em toda parte do mundo. E esse crescimento no mercado halal mundial, ele é notório. Parte desse sucesso provém do, vamos dizer assim, do aumento da população islâmica, mas a procura por produtos sustentáveis também vem à procura por esse segmento. A alta do setor é refletida no relatório publicado pelo Status Global da Economia Islâmica. E de acordo com o documento, o setor alimentício ele deve passar de 1,3 bilhões de dólares em 2018 para 1 bilhão 970 milhões de dólares
dólares em 2024. Ainda segundo o relatório, que entrevistou 1.800.000 pessoas que se intitulam islâmicas, o mercado deve chegar a 3,5 trilhões de dólares em 2024, incluindo todos os setores que englobam a produção halal. A certificação halal, ela caminha em paralelo à projeção da economia islâmica. Para o CIO halal foi um ano positivo, pois tivemos aí um crescimento de 13% no ano de 2019. A certificação, ela caminha em paralelo à projeção da economia islâmica e para a CIO halal foi um ano positivo, pois teve um crescimento de 13% no ano passado. O mercado halal, ele está há 12 anos, vamos dizer assim, em ritmo crescente e a procura pela certificação halal cresce, dada a atenção dos empresariados brasileiros para esta economia que cresce de forma sustentável ano a ano. A safra 2019-2020 deve começar com disponibilidade restrita de milho num cenário de consumo doméstico crescente. A nova safra de verão, ela deve ficar em linha com a registrada no ano passado, o que não deve alterar de forma expressiva a disponibilidade interna no primeiro semestre. Assim, segundo pesquisadores do CPEA, existem fatores de sustentação que, principalmente de preços agora no curto prazo, o que tende a estimular o semeio da cultura da segunda safra e, consequentemente, elevar a oferta no segundo semestre muito forte. E esse forte movimento de alta nos preços domésticos do último trimestre de 2019 estimulou produtores a aumentarem a área semeada com milho de primeira safra. E essas informações da equipe de custos do CPEA apontam que houve uma melhora nas relações de troca entre produtos e insumos nas principais regiões produtoras do país. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o balanço dos investimentos em 2019 e vamos falar também sobre o manejo de fêmeas bovinas agora na época das águas. O Agora Agro volta já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. Luiz, ele é especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. E nós vamos falar de um tema muito atual, um tema muito interessante, que é o balanço dos investimentos no ano passado. Muita gente tem problema, às vezes dúvidas, medo da Bolsa Mercantil e Futuros, de fazer aplicações em bolsas, porque assusta quando vê aquele monte de gente gritando e falando e papapá. O cara às vezes fica meio perturbado da cabeça porque não entende como é que funciona aquela, vamos dizer, aquela parafernália toda. Mas teve gente que durante o ano de 2019, que com certas aplicações, ganhou muito dinheiro. Luiz, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso programa para falar de um tema interessante, que é o balanço dos investimentos em 2019. Olá, Toninho, é um prazer estar aqui, um grande dia a todos aí, os amigos do programa Agora Agro. Luiz, balanço dos investimentos em 2019, Ibovespa, IFIX, dólar, poupança, CDI, que confusão que é essa daí? Quem ganhou dinheiro, quem perdeu dinheiro? Pois é, Antônio, nós tivemos aí um balanço de investimento, onde nós tivemos o Ibovespa subindo no período de janeiro até o final de dezembro, 31,58%, né? O Ibovespa é o índice das 68 ações que fazem parte do corpo para definir o índice que o Ibovespa apresenta diariamente, que é o índice da Bolsa. E o IFIX são os índices dos fundos imobiliários, né? Esses fundos imobiliários, durante esse período de janeiro a dezembro, também subiu 35,98%. O dólar,
que subiu durante o período, apesar da gente sentir, o dólar subiu, a gente está assustado e tal, mas o dólar subiu no ano 4,02, né? Então ele só subiu 4,2 de janeiro para cá. Diferentemente de 2018, Antônio, que ele chegou a subir 17%. Né? O dólar subiu no ano de 2018, 17%. E a poupança, com a nova Selic, né? Ela trabalhou aí com a poupança, o índice da poupança de 4,26% ao ano. O CDI, que é o maior benchmark, que é a referência dos investimentos dos fundos, ficou em 5,96%, quase 6% ao ano. Então, nós tivemos alguns investimentos aí que empurrou alguns investidores para aonde? Para a renda variável, né? A renda de riscos. Alguns, nós estamos acostumados num país há 25 anos, acostumado a trabalhar com uma taxa de juro alta, onde você tinha uma tranquilidade de investimento e ter um retorno pré-definido. Isso mudou um pouco agora com as taxas baixas, fizeram que algumas pessoas fossem para algumas ações variáveis. Nesses índices que nós apresentamos aqui, quando você analisa índices individuais, por exemplo, quando eu analiso uma empresa que é do grupo que nós trabalhamos, que é o agronegócio, como a JBS, ela teve uma rentabilidade no ano de 122%. Quer dizer, quem aplicou na JBS ganhou 122%. Quem entrou na hora certa lá embaixo e saiu na hora mais alta ganhou isso. Logicamente que não é uma regra fixa, né? E nós tivemos aí, para você ter ideia, ações que subiu 238% no ano, 150, 140, né? Inclusive a JBS subiu até aqui a própria Magazine Luiza. Né? Então, nós tivemos ações que são aquele investimento que você faz exclusivamente direto na ação, que deu essa rentabilidade. Muda-se o cenário, Antônio, mostrando o quê? Mostrando que o investidor agora tem que cuidar mais do dinheiro dele, porque quando eu falo que nós estamos trabalhando com a poupança de 4,26 e com uma inflação projetada de quase 4%, você pode estar colocando R$10 num determinado investimento e no final você não tem absolutamente nada para retirar em rentabilidade, né? Então, seu dinheiro começa a diminuir dependendo das aplicações que você está inserido. Então, é importante a educação financeira e quem tem dinheiro aí, que queira arriscar um pouco mais ou mesmo observar outras fontes de investimentos, o mercado já começa a empurrar isso para que esse dinheiro venha para a cadeia extremamente produtiva, né? É o que nós estamos aguardando. Ô Luiz, de maneira geral, quando observando aqui a sua explanação, a sua explicação, muita gente às vezes fica com dúvida. Mas não precisa ter dúvida não, é negócio seguro, é negócio certo. Eu me lembro exatamente bem quando explodiu a bomba da JBS e prendeu o Joesley, prendeu isso, prendeu aquilo, foi aquela confusão. Eu me lembro que o valor da JBS na Bolsa despencou, mas despencou assim vertiginosamente. E eu me lembro que eu comentava num programa de rádio, alguém me perguntou e eu falei assim, olha, quem tiver dinheiro, mas muito dinheiro, pode comprar ações da JBS que já isso daí vai subir, mas não deu outra, Luiz. Pois é, se for um consultor financeiro que poderia fazer muitas pessoas ganhar dinheiro. Hein? Então, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer que às vezes você tem medo porque você tem dúvidas e não conhece. Mas se você mandar um e-mail para o Luiz, entra lá na Cerrado Corretora, é www.cerradocorretora.com.br, né, Luiz? Exatamente. Que você pode ter todas as informações. Só para você ter uma ideia, no ano de 2019, quem aplicou no IFIX, por exemplo, teve durante o ano 35,98%, vamos dizer, de aumento. Quem aplicou R$1 milhão teve R$350 mil. Quem aplicou, por exemplo, R$10, vamos dar só para você entender. Quem aplicou R$100, você teve 35,98% de aumento em cima dos R$10, que dá, se for R$3, dá 350, como é que é? 35 reais e R$3,50, né? R$ 35,98. Então, ganhou muito dinheiro. Agora, quem teve 100 mil, ganhou 35 mil reais. Então, é um negócio muito interessante, que às vezes você não sabe, mas seria interessante isso é importante a gente mostrar como foi o ano de 2019 e como está programando aí para... Agora, Luiz, em relação à variação acumulada do boi gordo. Sim. Olha o que aconteceu no ano passado, de janeiro a dezembro. Quem aplicou no boi gordo na Bolsa Mercantil e Futuros
ganhou um bocado de dinheiro. Como é que funcionou aí essa variação acumulada do boi gordo? Na verdade, você pega as aplicações aí, foram definidas em 2019, e você olha, igual nós falamos no quadro anterior, o dólar subindo 4,02 durante um ano, a poupança 4,26, o IGPM, que é o índice geral de preço, a 5,12, subindo 5,12, o CDI ficou quase R$6, 6%, né? Isso mostra, Antônio, por exemplo, que a soja, por mais que ela patinou, a soja subiu de janeiro a dezembro, o inicial dela, de janeiro para dezembro, ela subiu só 10,80. O milho subiu 23,80% de janeiro a dezembro, o bezerro, que é a sua área, subiu 26,10%. O Ibovespa, que nós falamos aí, subiu de janeiro a dezembro 31,58%. E o boi gordo, que foi a grande estrela do momento, ele subiu 38%. Vamos imaginar que o boi estava a R$150 em janeiro, ele subiu 38,90 até o final, lá na ponta de 2019. Então, foi um investimento que nós sabemos aqui, que a gente já está comentando há bastante tempo, as causas do boi gordo ter subido isso, o próprio consumo da China, outros fatores que nós conversamos aqui, mas mostrou que o boi deu essa disparada e muitas empresas, muitas pessoas físicas aproveitaram esse momento também para fazer o quê? Fazer liquidez, fazer dinheiro. Então foi uma oportunidade do boi que talvez ela não se repita nesse ano de 2020, mas foi um momento extremamente interessante para os valores do boi gordo. Pois é, só para você ter uma ideia, nem o dólar acompanhou essa alta do boi. Então, quem aplicou, quem comprou ações de boi, de bezerro, Ibovespa, soja e milho, ganhou dinheiro no ano de 2019, basicamente sem fazer nada, né, Luiz? O mercado te pede para você olhar mais e diversificar os seus investimentos, né? Luiz, eu achei essa explicação sensacional, muito boa. Isso é para mostrar como funciona a dinâmica do mercado, as ferramentas que a gente tem para você poder ganhar mais dinheiro no final do ano. Luiz, eu agradeço muito mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa, sempre enriquecedor, muito boa essa explicação. E se você que está nos acompanhando quiser saber mais, mande um e-mail, entre no site da Cerrado, www.cerradocorretora.com.br, bate um papo com o Luiz, ele vai te explicar tudo sem você gastar um centavo. Luiz, obrigado. Obrigado, e digo a você aí que está em casa para prestar atenção em 2020, que é um ano de muitas incertezas, né? Precisamos analisar bastante os nossos investimentos para que ninguém perca dinheiro. É verdade. Obrigado, Luiz. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o manejo correto de fêmeas agora na época das águas. É um minuto só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio Monteiro, especialista em nutrição animal da empresa Nutroeste, e nós vamos falar sobre manejo correto de fêmeas na época das águas. Ou seja, o nosso objetivo é mostrar que o tratamento que você faz com uma fêmea na época das águas pode ter uma variação de preços aí, de valores gastos com esse animal muito grande. Porém, os resultados, que é a produção de bezerro, aí é que mora o grande perigo. Você pode cair lá embaixo ou subir, como diz, para cima. Monteiro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa, sempre muito boa, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos falar de um tema interessantíssimo, principalmente para você que é pecuarista, ok? Monteiro. Eu agradeço estar aqui, Toninho. Obrigado, Monteiro. Veja bem, nós estamos na época das águas, muita gente já tem pasto, porém tem muita gente que não tem, e aí muita gente busca no trato animal, colocar no coxo, um produto milagroso que salva a sua vaca. Mas a comida é o ponto mais importante. A coisa mais importante numa propriedade rural é o capim.
São as folhas que você vai dar para essa vaca. Bom, e qual é o objetivo hoje nosso? É mostrar o tratamento de uma fêmea de reprodução que vai te dar um bezerro por ano. Então essa fêmea que você vai fazer esse tratamento agora durante esse ano, começando agora, é um tratamento fundamental. E você pode ter 3 variáveis de valores. É mais ou menos por aí, Monteiro? Sim. O que acontece, Toninho, é o seguinte: se você considerar que uma vaca custa pasto, mão de obra, vacina e medicamento e mais o custo do dinheiro que está investido nela. Isso é alguma coisa em torno de R$ 45 por mês, que são R$ 540 por ano, mais o touro que essa vaca precisa, soma mais ou menos R$ 40. Então ela custa fixo em torno de R$ 580. Por ano. Por ano. Então, fixo. Uma vaca mais o touro, colocando tudo que você gasta na fazenda. Menos o sal mineralizado. Menos o sal mineralizado, custa por volta de R$ 580. Bem, aí você pode tratar com sal mineralizado barato, vai gastar cerca de R$ 60. Se você usar um sal mineralizado bom, você gasta cerca de R$ 110. E se você fizer uma mineralização estratégica planejada, ou seja, durante a estação de monta você dá um produto específico, depois você volta para um sal mineralizado e dá um sal mineralizado com ureia na época de seca. Nesse caso você vai gastar cerca de R$ 160 por vaca a mais. Então eu saio de 60, que é aquele tratamento, barato, com todo respeito, barato, fuleiro, que muita gente... Não, põe um salzinho aí, tá bom, só para lamber. Não é por aí o caminho. Você pode sair de 60 a 160 por ano. Por ano. Tá. Muito bem. Quando você trata da mineralização mais barata, você tem uma percentagem de desmame na faixa dos 60%, que é o tradicional. Então, se eu tiver 100 vacas tratando ruim, eu vou ter por volta de 60 bezerros desmamados para cada 100 vacas. Não é muito ruim, não. É razoável. Até que é razoável. Se você tratar bem, você vai chegar nos 70%, talvez passe um pouquinho, não muito mais do que 70% de desmame. Mas são aí 10, 12 bezerros a mais, né? Quando você trata com a mineralização estratégica... planejada. Você passa dos 80%. Então, quando você passa dos 80%, aí você fala o seguinte, mas eu gastei muito. Quando você reverte isso, joga isso numa planilha de custo, você vai descobrir o seguinte, que tratando e desmamando cerca de 60 bezerros por vaca, por 100 vacas, você tem uma margem de lucro de cerca de 30%. Quando você trata melhor e desmama em torno de 70%, você tem uma margem em torno de 40%, 45%. Quando você faz a mineralização estratégica, a sua rentabilidade passa de 50% ao ano. É uma rentabilidade fantástica. E ainda tem alguma coisa para ser feita com relação à qualidade do bezerro que você está desmamando. Porque se você tratar tradicionalmente, nós estamos desmamando um bezerro com 7 meses por volta de 180 quilos. Quando nós suplementamos esse bezerro ao pé da mãe, dando comida para ele expressar todo o potencial de crescimento que ele possui, ele vai desmamar cerca de 30 a 40 quilos mais pesado. Se eu conseguir desmamar 30 a 40% mais pesado, é como se eu estivesse colhendo 20 a 22% a mais de bezerro com aquelas vacas. Porque hoje o pecuarista não vende mais bezerro desmamado, ele vende quilos de bezerro desmamado. Então é muito interessante você fazer, além do tratamento da mãe, você fazer o tratamento do bezerro para que ele desmame mais pesado. Monteiro, eu tenho observado um ponto muito importante, a gente viaja bastante, conversa com muita gente, e eu estou percebendo que, de maneira geral, o pecuarista já começou a se preocupar com isso.
Quer dizer, aquele negócio, não, isso é caro, dá um salzinho comum, isso basicamente já está com os dias contados. O negócio é que pecuarista detesta fazer conta, não gosta de fazer conta, mas você é obrigado a fazer conta, porque você tem que saber o que você está ganhando, o que você está perdendo, o que está entrando e o que está saindo. E os números aqui que o doutor Monteiro falou, eles mostram isso. Você pode sair de 30% para acima de 50%, 60%. Só essa que é a diferença. E é interessante que você falou sobre o pecuarista não fazer conta, que você chega no pecuarista tradicional que não tem nenhum controle e pergunta para ele qual é a percentagem. Ele não sabe nem quantos animais ele tem na fazenda. Não sabe, mas ele sabe que as vacas dele estão parindo próximo de 100%. Próxima, né? Próximo de 100%. Próxima que a gente fala é parindo aí em torno de 30%, 40%. E a maioria de bezerro, quando é desmamado, é na faixa de 160, 170, 180 quilos, no máximo. E tem gente já desmamando bezerro aí superior a 220, 230 quilos. O que acontece é que depois dos 90 dias de nascido, a vaca Nelore, principalmente, não consegue fornecer leite suficiente para o bezerro expressar tudo que ele tem de potencial de crescimento. É diferente de uma vaca leiteira, né? Quando você deixa à vontade. Só que a vaca leiteira a gente vende o bezerro no balde, né? No balde. E a vaca de corte você vende o bezerro vivo. Monteiro, eu acho muito interessante que o pecuarista coloque na cabeça o seguinte, que uma vaca, se você tratar bem ou não tratar bem, aquele custo é fixo. Não tem como. Se você der um sal porcaria para ela, ou der um sal de primeira linha, um produto de primeira linha, o custo fixo é o mesmo, não muda. O custo do pasto você não tem como mudar, o custo da mão de obra não tem como mudar, vacina, medicamento e o custo do dinheiro que está investido na vaca. Isso não... Se ela produziu um bezerro, se ela não produziu um bezerro, ela custou do mesmo jeito. E nós já mostramos aqui no programa um ponto muito importante, muito interessante, que o boi, a vaca de corte, milho, soja, bezerro, dá lucro. É você que às vezes não está sabendo fazer conta, mas que dá lucro, dá lucro. E conta de cabeça não funciona não. Tem que ser escrito para a gente ver e sentir o que está acontecendo lá na prática. Nós temos as planilhas para quem quiser ver. Se você tiver interesse, entre em contato com a Nutroeste. O telefone é 3096-2500, 62 3096-2500, e você pega lá todas as informações de graça, pede uma planilha para eles vão mostrar isso para você, ok? Monteiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, presença aqui no nosso programa, para falar de um tema atualíssimo e muito sério para você que é pecuarista. Obrigado, Monteiro. Eu que agradeço estar aqui, Toninho. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Eu acredito demais na sorte e tenho constatado que, quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.